Oi, professor, tudo bom? Espero que o senhor ainda lembre da gente. Espero que também o senhor esteja tomando todos os cuidados. Hoje a gente está aqui para falar um pouco mais sobre os ácidos carboxílicos. O grupo é composto pelas acadêmicas Gabriele, a Jo, eu, Letícia e a Linda. Os ácidos carboxílicos. Se a gente tivesse que dar uma definição para eles, bem chula, bem simples mesmo, seria todo composto orgânico que apresente uma carboxila ou no começo ou no final de sua molécula. A molécula carboxila, por sua vez, ela é representada pela sequência de letras maiúsculas C, O, OH, carbono, oxigênio, oxigênio e hidrogênio. Ela é formada pela união da carbonila, que é um carbono fazendo uma ligação dupla com oxigênio, com a hidroxila, que é o famoso oxigênio hidrogênio que a gente viu tanto na Química 3. O nome carboxila vem justamente dessa junção. A gente pega o carbo, né, da carbonila e junta com o sila da hidroxila. Ou seja, quando a gente fala de carboxila, a gente está falando que uma molécula, seja ela no começo ou no final, ela apresenta um carbono fazendo uma ligação dupla com outro carbono e também fazendo uma ligação simples com um grupo qualquer grupo que apresente uma hidroxila. A carboxila é o grupo funcional de todos os ácidos carboxílicos. Tá, mas o que é um grupo funcional? Ele é composto por um átomo, uma junção de átomos, que serve como local de reatividade química. Reatividade química no sentido de que o que tiver que acontecer naquela molécula vai acontecer, por exemplo, redução ou oxigenação, vai acontecer isso na molécula graças ao grupo funcional. Nesse contexto, um carbono ele pode se ligar a um hidrogênio, a oxigênio, nitrogênio, halogênios, até enxofre para formar grupos funcionais. O termo ácido carboxílico serve para designar funções orgânicas oxigenadas, ou seja, apresenta justamente aquilo que eu tinha falado, uma hidroxila, um oxigênio. Então, ácidos carboxílicos, eles fazem jus ao nome, eles são ácidos azedos e com alta capacidade corrosivas. Esse foi o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Quando as suas classificações, ele pode ser classificado como mono, di e tricarboxílicos, respectivamente fazendo referência à quantidade de ácidos de carboxilas que apresenta a estrutura. Também pode ser classificado em relação à sua cadeia, à sua estrutura. Se ela é fechada, a gente chama de um ácido aromático, né, porque possui um anel aromático, ou se a cadeia é aberta, é alifática, um ácido alifático. Agora eu vou falar um pouco em relação às características dos ácidos carboxílicos. Geralmente eles são solúveis em solventes orgânicos, já que eles apresentam a carboxila. Isso facilita na hora de estabelecer ligações, principalmente com o hidrogênio. Isso os caracteriza como, na maioria das vezes, polares, né? Moléculas polares. Até 4 carbonos, quando a estrutura molecular apresenta 4 carbonos, eles conseguem se dissolver em água, lembrando que eles são mais densos que a água. Até 9, em temperatura ambiente, ácidos carboxílicos se encontram no estado líquido e incolor. Passou do 9, ele já vai para o estado sólido, que apresenta um aspecto meio esbranquiçado, meio ceroso esbranquiçado. É válido lembrar que eles são inodores, né, sem cheiro, com exceção de ácidos carboxílicos que apresentam 3 carbonos, que aí apresentam um cheiro meio irritante, mas 6 é aquele cheiro insuportável. Oi, eu vou falar um pouquinho sobre a nomenclatura. A nomenclatura, ele é nada mais nada menos, ele é considerado o número de carbonos na cadeia principal. Aí a nomenclatura é dividida em 3 partes: prefixo, tipos de ligações. O prefixo seria a quantidade de carbono presente na parte principal. Já os tipos de ligação seriam simples, duplo e triplo.
o simples seria AN, o duplo seria EN e o triplo seria IN. E a terceira parte seria o oico. A numeração sempre se inicia da parte da extremidade mais próxima do grupo fundamental. Bom, eu tenho dois exemplos. Reações químicas com ácidos carboxílicos. Reação de esterificação. É uma reação química em que um ácido carboxílico reage com um álcool e forma um éster e água. Reação de salificação. É uma reação química em que um ácido carboxílico reage com uma base inorgânica e forma um sal de ácido carboxílico e água. Reação de eliminação. Nessa reação, duas moléculas de ácido carboxílico são desidratadas, o que resulta em um anidrido e água. Redução de ácidos carboxílicos. Nessa reação, um ácido carboxílico é submetido a um meio que possui gás hidrogênio, H2, e níquel sólido, o que resulta na formação de álcool. Aplicações dos ácidos carboxílicos. Produção de ésteres orgânicos, produção de sais de ácido carboxílicos, preparação de perfumes, produção de vinagre, produção de seda artificial, produção de desinfetantes, tingimento de tecidos. É isso. Bom, eu tenho dois exemplos de carboxílicos mais conhecidos, que seria o metânico e o ácido etanoico. O ácido metânico, ele vem do formico, no caso a formiga vermelha contém esse ácido metânico, e toda vez que uma formiga vermelha nos pica, nossa pele começa a ficar vermelha e começa a inchar. Já o ácido etanoico, ele vem do ácido, ele é o principal componente do vinagre. Bom, ele é um líquido incolor e contém um cheiro forte e um sabor azedo. Olá, professor. Então eu vou resolver os exercícios e eu vou ler aqui o número 1. A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de estrutura simples, como é o caso do C6H5, CO2, CH2, CH3, cuja estrutura é mostrada a seguir. O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço por meio de reação de esterificação são, respectivamente. Então, o exercício, ele quer saber qual o ácido e o álcool que foram capazes de produzir o éster, em meio à reação de esterificação. Essa questão, ela envolve um dos tipos de reações mais importantes da química orgânica, a reação de esterificação, que é ácido mais álcool igual a éster mais água. Ao fazer uma quebra de ligação de oxigênio do éster apresentado na questão e acrescentar os íons H+, e íon OH- proveniente de água, iremos formar o ácido benzoico e etanol. Exercício 2. Sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa utilizados com a finalidade de facilitar durante o processo de lavagem a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água, por exemplo, óleos e gorduras. A figura a seguir representa a estrutura de uma molécula de sabão. Em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água, desse modo formar o ácido carboxílico correspondente. Por exemplo, para o estearato do sódio é estabelecido o seguinte equilíbrio. Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras, o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita. Com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de maneira mais eficiente em pH básico, mais eficiente em pH ácido, mais eficiente em pH neutro, eficiente em qualquer faixa de pH, mais eficiente em pH ácido ou neutro. Então, para uma boa remoção de gorduras, é necessário que parte da molécula seja lipofílica e a outra hidrofílica. Logo, devemos fazer com que o equilíbrio se desloque para a esquerda, pois, como diz no enunciado, o ácido hidrofílico não é tão eficiente na remoção de gorduras. Quando o equilíbrio se desloca para a direita, o meio ficará básico.
Sendo assim, mais eficiência em pHs mais altos, meio básico. Então, a alternativa correta é a A, mais eficiente em pH básico. Oi, eu sou a Gabriele e eu vou falar um pouquinho das curiosidades sobre os ácidos carboxílicos. Esses ácidos geralmente têm um cheiro desagradável. De 1 a 2 carbonos, o odor é irritante. De 3 a 12 carbonos, o odor é repugnante e rançoso. Também cada pessoa tem um odor e um cheiro diferente, porque nós temos ácidos carboxílicos no nosso organismo. E cada organismo funciona de um jeito. Então, cada pessoa libera um tipo diferente de ácido carboxílico. Bom, agora eu vou falar sobre algumas curiosidades envolvendo ácidos e frutas. O primeiro ácido é encontrado nas uvas e no vinho, que é o ácido tartárico, que é também usado como efervescente, exemplo, os sais de fruta. O segundo ácido é o ácido ascórbico, que é a famosa vitamina C, que é encontrada em frutas cítricas, exemplo, as laranjas, tangerina, kiwi, limão, enfim. Agora eu vou falar um pouquinho sobre um ácido carboxílico em específico, que é o ácido acético, que é o componente do vinagre. Bom, aqui tá a carboxila dos ácidos carboxílicos, um carbono, 2 oxigênios e um hidrogênio, e esse aqui é o radical para se formar o ácido acético, que é um carbono e 3 hidrogênios. Bom, o ácido acético, em temperatura ambiente, ele fica em forma líquida, pois seu ponto de fusão é em 16,6 graus Celsius e seu ponto de ebulição é em 118 graus Celsius. A primeira forma de obtenção do ácido acético foi por meio da oxidação do álcool do vinho, que é dali que deriva o vinagre. Então, o vinagre é nada mais, nada menos que uma solução aquosa com cerca de 6 a 10% de ácido acético em massa. E é daí que vem o gosto azedo do vinagre, por conta do ácido acético na sua composição, que vem do latim acetum, que significa azedo. Então é isso, prof. Espero que tenha gostado do nosso videozinho. Nice.